Glória a Deus, essa noite já tem sido muito especial, tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Eu tenho certeza que você já tem recebido tanto do Senhor nessa noite. Tenho certeza que o Senhor já tem aí tocado o seu coração, Deus tem falado. E nesse momento, um momento muito especial do nosso culto, um momento onde nós vamos receber a palavra de Deus. Algo que Deus quer tratar ao meu e ao seu coração nessa noite em especial. Por isso eu queria convidar você nessa noite a abrir o seu coração, a você a ser mesmo intencional e abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para falar à tua vida. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para a tua vida nessa noite? Quantos creem que tem uma palavra do Senhor que vai mudar a sua vida, a sua história, o seu caminho nessa noite, em nome de Jesus? Quero convidar você a fazer uma oração neste momento. Ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, apresentamos ao Senhor a nossa vida e o nosso coração, Pai. Nós sabemos, Senhor, que há uma palavra do Senhor, uma palavra rema do Senhor, que vem de encontro ao nosso coração, Pai, que as nossas vidas possam ser tocadas, impactadas pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Que haja transformação, haja, Senhor, mudança, Senhor, haja, Senhor, realinhamento, Pai. Que, Senhor, nessa noite, Senhor, possamos tomar uma decisão diante do Senhor e viver a Tua palavra. Renova-nos, toca-nos corações, toca em cada vida aqui, em teu nome que nós oramos. Quantos creem, diga amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, aquilo que eu mais amo. E eu queria nessa noite conversar com você algo que tem por tema: retorne ao descanso. Fala para quem está do seu lado aí, fale: retorne ao descanso. Fala para quem está do outro lado: retorne ao descanso. Quero convidar você agora a colocar a mão sobre o teu coração, fechar os teus olhos, dar uma respirada aí bem fundo, vai. E fala para você mesmo aí, fale: retorne ao descanso. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 116, versículo 7, diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Vamos ler juntos? Vamos lá? Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu queria contar para você um pouquinho do mês passado na minha casa ali, a pastora Rafa, a gente viveu assim semanas bem desafiadoras. Foi interessante que no início do mês passado, em outubro, eu acordei na manhã, e sabe quando você acorda com uma frase na cabeça? Não sei explicar como, eu estava dormindo, eu abri o olho e tinha uma frase assim na minha mente. E nessa frase eu senti que era Deus falando comigo, Deus falando com a nossa família, dizendo assim: é necessário esmagar a uva para extrair o suco. E eu acordei pela manhã assim com aquela frase na cabeça, não entendendo, mas normalmente quando acontece isso é Deus falando alguma coisa. E na minha cabeça estava ali no meu coração, na minha mente: é necessário esmagar a uva para extrair o suco. E aí eu acordei, fiz ali a minha rotina pela manhã. 2 horas depois que eu acordei mais ou menos, a pastora Rafa me mandou um vídeo que ela tinha visto no Instagram. Eu não tinha comentado com ela sobre essa frase, e ela me mandou, e na frase o que acontece? A pessoa dizia exatamente a mesma frase: é necessário esmagar a uva para extrair o suco. E foi engraçado porque depois que eu acordei com essa frase na cabeça, parece que a gente viveu 3, 4 semanas das mais desafiadoras que a gente já teve na nossa vida. Porque a gente descobriu que havia uma contaminação da água lá no nosso apartamento. A gente teve que sair do nosso apartamento correndo. Ali a gente, graças a Deus pelos nossos familiares que abriram ali as portas da casa para a gente ficar ali algum tempo. E a gente descobriu que a gente ingeriu um pouco daquela água. Então a gente começou a passar mal. A Rafa passou mal, eu passei mal. O Telzinho, nosso bebê aqui, também se sentiu mal. E sabe, a gente começou a passar mal e aquilo não passava de jeito nenhum. A gente acabou nesse tempo também perdendo um familiar muito querido nosso. Nesse tempo a Rafa recebeu um não no trabalho, quando nós achávamos que tudo dizia que ia ser um sim. Foram uma sequência de situações. Sabe aquela semana que parece que tudo está dando errado?
sabe? Acontece uma coisa, daí quando você fala, agora as coisas vão entrar no lugar. Aí parece que vem outra coisa, aquilo vai emendando. Eu tinha que tomar algumas decisões, eu estava assim, Deus, o que vai ser, como vai ser? E sabe, nesse tempo a gente teve que lidar muito com uma mistura de pensamentos e sentimentos para entender de Deus, discernir de Deus essa estação que nós estávamos vivendo. E eu quero aqui mostrar a minha vulnerabilidade para você, quero contar mesmo, que eu confesso a você que em alguns momentos durante essas semanas eu me senti muito cansado, eu me vi sentado e perguntando para Deus, quando vai acabar essa sequência de acontecimentos aqui que tem nos deixado aí tão assim, com o coração assim, sabe, palpitante, quando, Senhor? E eu me vi cansado ali em muitos momentos. E foi interessante que durante essas semanas e durante os últimos dias também, eu tive conversando com algumas pessoas e essas pessoas também compartilharam comigo que estão enfrentando algumas situações. E eu tenho visto muitas pessoas cansadas, muitas pessoas com a alma cansada, visivelmente cansada. Tenho visto pessoas angustiadas por causa de alguma situação que tem passado. Tenho visto pessoas quase chegando ao esgotamento muitas vezes. Parece que Deus permitiu que a gente passasse por uma situação como essa. E Deus também abriu os nossos olhos para olhar ao nosso redor e enxergar o que as pessoas ao nosso redor também estavam passando. E eu pude ver cansaço, angústia, esgotamento. E pensando tudo isso, orando ao Senhor, tentando discernir esse tempo, essa estação, um versículo veio ao meu coração e eu comecei a orar sobre esse versículo e buscar de Deus o entendimento, e Deus começou a tratar algumas coisas, e o versículo foi exatamente esse que nós lemos, Salmo 116, 7, que diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, algumas coisas que eu queria que você prestasse atenção comigo nesse versículo. O primeiro delas é quando fala que retorne ao descanso. Então, eu estou falando aqui sobre um lugar. O descanso é um lugar onde eu posso me posicionar. Mas é um lugar também onde eu posso sair desse lugar. E é um lugar que eu posso sair e andar longe dele. E quando isso acontece, surge uma urgência, que eu preciso voltar correndo a esse lugar chamado descanso. Porque senão a palavra não diria retorne ao descanso. Mas graças a Deus que a gente pode entender também através dessa palavra, que a minha e a sua alma tem permissão para acessar novamente e permanecer nesse lugar do descanso. Há uma graça do Senhor liberada, há uma permissão divina para que a nossa alma volte a esse lugar chamado descanso. Quero convidar você a fechar os seus olhos, erguer a sua mão. Quero declarar algo aqui sobre a sua vida. Quero declarar que você vai voltar a esse lugar do descanso. A sua alma não mais ficará aflita, preocupada, ansiosa, mas você vai voltar novamente a receber vida, ânimo, força do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém no seu lugar. Você pode voltar a esse lugar do descanso. Mas João, quando que eu saio desse lugar? Como que isso funciona? Eu preciso te lembrar uma coisa. Todos nós aqui, seres humanos, somos formados de 3 partes. Você lembra quais são elas? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O meu corpo e a minha alma, a palavra de Deus define os dois juntos como o meu homem exterior. O meu homem exterior. O meu corpo é essa parte visível que você pode ver, com a qual eu tenho a minha expressão, o meu instinto, eu tenho a recepção, os sentidos. O meu corpo é essa parte visível, onde você pode tocar, você pode ver. Há um espaço dentro de mim também que é a minha alma onde tem a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Então os meus pensamentos estão na alma, as minhas emoções estão na alma, a minha vontade está na alma. E esses dois juntos, alma e corpo, formam o homem exterior. Mas há uma parte dentro de mim e de você,
Todos aqueles que recebemos a Cristo, essa parte antes por causa do pecado havia morrido, a morte espiritual. Mas em Cristo essa parte é recriada, ela recebe vida novamente, que é o nosso espírito. Aqui eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do espírito do homem, o meu e o seu espírito. Essa parte onde tem a intuição, a consciência, a comunhão. Por que comunhão? Porque é lá, nesse lugar no espírito, onde quando você recebe Cristo, ele vem habitar. É lá onde o Espírito Santo habita, lá no seu espírito. Então quando eu digo sim para Jesus, eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador, a vida de Cristo vem, a presença de Cristo vem e faz morada dentro de mim, lá numa parte chamada Espírito. Essa parte a Bíblia, a palavra de Deus chama de o homem interior. É a vida interior, a vida de Cristo lá dentro, esse espírito recriado, a vida interior, o homem interior. E onde a presença de Deus está, nós sabemos que há cura, a liberdade, a vida, ou seja, lá no meu e no seu espírito, tudo está resolvido. A gente vai entender o quê? Que os nossos problemas nesse mundo são problemas de corpo e de alma, porque lá no espírito está tudo resolvido. Eu quero que você ouça comigo, leia comigo, 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim, lembra, homem interior é o espírito, homem exterior, corpo e alma. Leia comigo aqui, 2 Coríntios 4, 16 e 17, fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, o homem exterior, alma e corpo, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, ou seja, o homem interior, o espírito onde Cristo habita, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? A gente enfrenta problemas, dificuldades, mas são problemas de alma, de corpo. No espírito há um lugar dentro de mim, de você, que já foi resolvido, Cristo habita. Por mais difícil que pareçam, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, porque há um lugar onde já está curado, já está sarado. Então algumas coisas que eu quero que você entenda comigo a partir da leitura desse texto. O homem interior, esse espírito, ele está numa constante conexão. Ele está numa constante conexão, num contato contínuo com Deus. Porque Cristo habita nesse lugar, então o meu espírito humano tem um contato contínuo, permanente, um contato contínuo, uma conexão com Deus. E isso faz com que o meu espírito, essa parte minha da intuição, consciência, da comunhão, ela seja renovada dia após dia, o que nós acabamos de ler. Ou seja, existe um lugar dentro de mim e de você que está sendo renovado todos os dias. Existe um lugar dentro de mim e de você que está recebendo vida todos os dias de Deus. Existe um lugar onde você está recebendo tudo que é necessário para viver esse momento de hoje, porque há uma graça do Senhor sendo derramada sobre você lá nesse lugar, que te capacita a viver a realidade de hoje. Existe um lugar onde tudo está bem, existe um lugar onde a paz habita, existe um lugar lá no mais profundo interior do seu ser, onde a presença de Deus está. Porém, também é verdade que se o homem interior tem essa conexão com Deus, ele se renova dia após dia. Tem o homem exterior, que a palavra de Deus fala que ele se desgasta. O homem exterior é o meu corpo e a minha alma. É muito claro para todo mundo que o nosso corpo se desgasta, é ou não é verdade? Ninguém pode aí parar a ação do tempo no nosso corpo. Enquanto a gente não recebe aquele corpo glorificado, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, a gente vai estar com o corpo glorificado, um corpo não mais suscetível a doenças, a problemas, não. Enquanto a gente não tem esse corpo glorificado, esse corpo se desgasta, ele envelhece.
Eu já não sou o mesmo do que há 10 anos atrás. Eu estou envelhecendo. O nosso corpo, ele envelhece. O meu homem exterior se desgasta. A minha alma, ela também se desgasta. Ela se cansa. A minha alma se esgota. Quantos aqui já passaram por momentos que você sentiu que a sua alma cansou? A sua alma se esgotou, a sua alma cansou. Aí algo que você vai aprender no carisma. Teremos carisma aqui no ano que vem. Você vai fazer parte dessa turma, em nome de Jesus. Seminário carisma, o seminário da palavra e do Espírito, onde você vai aprender coisas profundas. E lá no carisma você vai aprender no ano que vem que o Espírito já foi salvo, porque ele passou pelo novo nascimento. Mas a minha alma está sendo salva, porque ela tem que ser renovada todos os dias. E o meu corpo ainda será salvo, porque eu vou ter esse corpo glorificado, eu e você, amém? Então veja, o Espírito já foi salvo, vivemos o novo nascimento. Mas a minha alma está sendo salva e o meu corpo um dia será salvo. Então se a minha alma se desgasta, o meu homem exterior se desgasta. Eu quero fazer uma ilustração aqui para você entender como funciona mais ou menos. É como se a nossa alma ela tivesse um tanque de combustível. Todos aqui já viram, claro, um carro abastecendo no posto, né? Talvez você dirige, você tem que frequentemente ir até o posto e abastecer o seu carro. Ou talvez você não dirige, mas você já viu alguém abastecendo um carro. É como se a nossa alma também tivesse como com combustível. A gente abastece, a gente vive as situações da vida, a rotina, o dia a dia, mas é como que necessário a gente voltar e abastecer novamente. Porque a nossa alma está sendo renovada dia após dia. Eu abasteço, eu utilizo aquela quantidade de combustível, mas eu tenho que voltar e reabastecer. É como o seu celular. O seu celular aí você usa durante o dia, quando chega lá de noite, em algum horário, você tem que plugar ele lá na tomada, é ou não é verdade? Por quê? Porque você reabastece ele, enche a bateria dele, dá lá os 100%, você deu 100%, aí você vai usando, tira foto, liga, manda mensagem. Daí quando você vê, já está reduzindo a bateria. Você precisa o quê? Plugar novamente lá o seu celular e reabastecer. A nossa alma é muito parecida com o carro, a nossa alma é parecida com esse celular. A gente recebe ali um combustível, a gente utiliza ele, mas é necessário voltar a esse lugar do reabastecimento. E qual que é esse lugar do reabastecimento da alma? O descanso. O posto de gasolina da nossa alma é o descanso. E onde fica esse posto de gasolina? Pastor João, onde é o endereço dele? Lá no Espírito. Lá no seu Espírito. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 14, ele disse assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte, fale comigo, fonte, de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava explicando para aquela mulher samaritana é o seguinte: olha, se você beber da água que eu te der, ou seja, se você receber a minha vida dentro de você, se você colocar para dentro a minha vida, não só vai matar a sua sede de uma vez por todas, mas vai se tornar em você uma fonte. Por que seria necessário ser uma fonte? Porque a gente precisa buscar nessa fonte todos os dias. Você entende? Jesus coloca em nós uma fonte. Lá no meu e no seu espírito há um posto de combustível para a nossa alma. E eu e você precisamos ir e buscar todos os dias. E nessa fonte jorra vida por toda a eternidade. E eu e você podemos acessar essa fonte, podemos acessar esse posto de combustível todos os dias, a qualquer momento. E o melhor, o combustível já foi pago, com alto preço, mas já foi pago. Você pode acessar essa fonte que está lá no seu espírito.
Eu e você precisamos entender que a alma que aprende o caminho da fonte nunca mais morre de sede. A alma que aprende o caminho da fonte, que encontra esse lugar e sabe ir até esse lugar, ela nunca morre de sede, porque ela encontrou a fonte de vida. A vida de Cristo que está lá no meu e no seu espírito. Você pode celebrar essa verdade, você pode celebrar aí no seu lugar. Há uma vida no seu interior, a vida de Cristo dentro de você, uma fonte de vida onde você pode beber dessa água todos os dias, reabastecer a sua alma, viver uma vida plena no Senhor, plena no Senhor. Quando Cristo vem habitar em nós, Ele se torna essa fonte de vida a jorrar lá no meu espírito, a vida, onde a minha alma pode ir lá e buscar. E veja, o texto que nós começamos lendo, essa palavra diz: retorne ao seu descanso, a minha alma. Então veja, o salmista estava cansado, sim ou não? Se tem que dar um comando, uma ordem, volte ao descanso, é porque ele estava cansado. E quem deu essa ordem? Olha aqui o corpo, alma e espírito funcionando, é o espírito dizendo para a alma dele: olha, retorne ao descanso. Assim como o salmista também, o Espírito diz para a alma: por que você está abatida, minha alma? Espera no Senhor, porque é o Espírito ali, o lugar da fé, o lugar da presença de Deus, dizendo para a alma do salmista: olha, por que você está abatida? Ou dizendo aqui: retorne ao lugar do descanso. Na verdade, o Espírito dizendo para a alma é assim: não, retorne ao lugar do descanso. E por que retornar? Porque a nossa alma, e eu preciso que você entenda muito claro isso, a nossa alma ela tem meio que uma certa mobilidade. Como assim, João? A nossa alma ela faz o elo entre o nosso corpo e o nosso espírito. E essa alma ela tem uma certa mobilidade, então ela pode ir até o espírito e se alimentar aqui. Mas a nossa alma também pode viver focada no corpo. A nossa alma pode ir na vida interior, lá onde Cristo habita, no meu interior, no espírito, e se alimentar e beber. Mas a minha alma também pode viver do exterior, do homem exterior e focado no exterior. E aí o que acontece? A minha alma, ela tem essa tendência de querer ir para o exterior e olhar o exterior, as coisas de fora, as coisas desse mundo. E quando ela deixa de buscar aqui na fonte que é Cristo, ela começa a olhar para o exterior, para o corpo, para o exterior, para situações, ela começa a se tornar escrava. Ela começa a deixar com que o corpo governe sobre a alma. A alma começa a achar que as coisas, a vida são as coisas externas, não a vida interior. E o que acontece? Nesse mundo externo, nesse mundo, a gente vive tantas responsabilidades. Quantos aqui têm responsabilidades aí sobre a sua vida? Você tem responsabilidades. Você começa a lidar com problemas, com decisões importantes que você precisa tomar. Nesse corpo, no mundo exterior, no homem exterior, eu começo a observar ao meu redor injustiça. Eu começo a observar a violência. Só ligar os noticiários, entrar na internet e ver as notícias, é violência, 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 injustiça, a corrupção, tantas coisas. E a nossa alma, se a gente não reabastece o tanque, se a gente não aprende a estar conectado naquela fonte, a nossa alma começa a gastar aquele combustível, gastar, e ela começa a se esgotar, se cansar, até que leva a gente ao esgotamento das forças, leva a gente ao cansaço. E quando esse tanque de combustível aí da alma, ele se esgota, esse cansaço vai abrir espaço na nossa vida para o medo, para a preocupação, para a ansiedade. A nossa alma começa a adoecer, a se esgotar. Você começa a perder noites de sono, preocupados por uma situação. Você começa a entrar em desespero, você não sabe mais o que fazer. Infelizmente, muitas vezes, caímos no lugar da depressão, da ansiedade, porque há esse esgotamento.
porque a gente usou todo aquele combustível, porque a gente não reabasteceu, e a gente abre espaço para isso. E quando acontece isso, muitas vezes pode ser que você aqui comece a questionar a sua própria fé. Pode ser que você comece a olhar para você mesmo e comece a se perguntar: será que eu realmente tenho fé? Será que eu realmente tenho fé? Será que eu realmente creio em Deus? Porque se eu cresce em Deus, se eu tivesse fé, será que eu estaria nessa situação? Será que eu estaria enfrentando uma ansiedade, uma depressão, um cansaço, uma tristeza? Se eu tenho fé em Deus, será? E você começa a entrar numa crise. Mas quem aqui está preparado para ser liberto nessa noite? Quem aqui quer ouvir uma palavra que vai tirar um peso agora sobre o teu coração? Ó, tirar um peso. Tira o peso aí sobre os seus ombros. Tira esse peso. Olha só o que a palavra fala em Salmo 116, versículo 10. É a continuação do Salmo 116 que nós lemos ali. Se você ler o Salmo 116, você vai ver traços ali de um salmista que com certeza estava enfrentando ansiedade e pânico. Inclusive ele fala pânico, que ele estava sofrendo de pânico. No Salmo 116, no versículo 10, o salmista vai dizer assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei, mesmo que ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ou seja, é possível sim coexistir dentro de mim a fé e alguns sentimentos contraditórios a essa fé, como a ansiedade, o medo, a aflição, a angústia e a tristeza. O salmista disse aqui para nós: eu criei. Ele cria, ele tinha fé, ainda que ele tenha dito, estou muito aflito. Então coexistia dentro dele a fé, o crer com a aflição. Ou seja, é possível coexistir dentro de nós essas duas coisas. E talvez algumas pessoas aqui comecem a carregar um peso sobre o seu ombro, porque quando começa a sentir isso, começa a entrar numa crise, começa a colocar peso sobre si e fala: não, eu não devo ter fé, Deus não deve gostar muito de mim, Deus vai me rejeitar porque eu não posso sentir isso. E você começa a entrar numa crise cada vez mais profunda e parece que piora a sua ansiedade, piora o seu medo, a sua situação. Mas eu quero que você entenda algo: Deus não rejeita a alma cansada, Ele convida essa alma a descansar. Deus não rejeita a alma cansada. Se você tem vivido dias em que a tua alma está cansada, você tem vivido dias de luta, se você tem vivido os dias que você tem lidado com a tristeza, com a angústia, com a aflição, se você tem passado por um tempo de depressão, se você tem enfrentado o medo, preocupação, deixa eu falar algo para você: Deus não rejeita a alma cansada. Deus, Ele tem um convite para você: volte ao lugar do descanso. Fala para quem está do seu lado: volte ao lugar do descanso. Fala para quem está atrás aí de você: volte ao lugar do descanso. João, por que acontece isso de coexistir a fé com o sentimento contraditório? Porque a fé, ela se dá no espírito. A fé não é um sentimento. A fé não é um pensamento positivo. Ela não é pensamento, ela não é sentimento. Porque pensamento e sentimento são coisas da alma. E a nossa alma, ela está sendo renovada dia após dia, porque ela ainda está sendo salva. A fé é algo, é dom de Deus, ela está lá no Espírito. A fé está lá no Espírito. A fé é essa consciência da presença de Deus em mim, essa capacitação recebida, esse poder recebido dEle para viver, que me capacita a viver a vida cristã, que me capacita a viver a realidade que está ao meu redor. A vida plena que Deus tem para mim e para você, Ele já ministrou lá no seu espírito essa capacitação para que você e eu vivamos. A fé está no Espírito. Mas a minha alma,
muitas vezes, ao invés de valorizar essa realidade da fonte que existe dentro de mim e de você, ao invés da minha alma valorizar esse lugar, valorizar a presença de Deus, essa capacitação que Deus me dá, pode ser que a minha alma, ela vire as costas para isso, e ela comece a focar, valorizar mais as coisas exteriores. Quando eu e você começamos a olhar mais para as coisas exteriores, as preocupações, os medos, as situações que estão ao meu redor, as situações do meu trabalho, aquela doença que ainda está, aquela situação que não se resolve, aquela pessoa que ainda não liberou aquilo que precisava liberar, aquela oração que ainda não respondeu, e você começa a olhar dessa forma, a sua alma se cansa. E aí eu começo, fazendo isso, a minha alma começa a deixar esse lugar do descanso, e começa a esgotar o tanque. Todo o combustível, o cansaço vem, a preocupação vem, o medo, a tristeza, a ansiedade. Mas eu e você precisamos entender que a alma cansa quando tenta viver aquilo que só o Espírito pode sustentar. A nossa alma se cansa porque ela está esquecendo que é só porque ela está tentando viver algo que ela precisa do Espírito. Ela precisa da presença de Deus, da capacitação de Deus, ela precisa beber dessa fonte para que ela possa viver essa realidade. E a nossa alma, governada pelo desejo do corpo, diante dessas situações da vida, ela sempre vai procurar o externo. Por isso é necessário que eu e você sempre lembremos a nossa alma. É necessário que a gente diga para a nossa alma, lembre ela quem tem que ter o governo das nossas vidas. E quem tem que ter o governo da alma? O Espírito, onde a presença de Deus habita. Então você vai fazer um exercício. Aponta um dedo aí para você mesmo aí. Fica com o dedo aí, fala: quando vier a preocupação, lembre a sua alma. Fala para ela aí, fala: alma, quem governa é o Espírito. Continua com o dedo aí, quando vier o medo, o que você vai dizer? Alma, quem governa é o Espírito. Quando vier a ansiedade, o que você vai dizer? Alma, quem governa é o Espírito. Eu e você precisamos fazer constantemente essa prática de relembrar a minha e a sua alma, porque em vez de focar na fonte que é Cristo, muitas vezes a alma vai querer olhar para as coisas exteriores, ela esgota o tanque e se cansa. Mas eu preciso olhar para minha alma e falar: olha, você não é escrava do corpo, você não é governada pelo corpo, quem te governa é o Espírito. Volte ao lugar do descanso, volte ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Entenda que quando a nossa alma, quando eu falo alma, eu estou falando de pensamentos, vontade e emoções. Quando a minha alma foca nas coisas exteriores, ela fica sempre buscando alcançar algo que ela nunca percebeu que ela já tinha o tempo todo. A nossa alma sai do lugar do descanso e começa na vida, nas situações, tentar encontrar controle. Tenta ter controle da situação e não dá certo o controle. Tenta fazer isso, aquilo para progredir aqui, não consegue. Na força do próprio braço não consegue. Se esgota. Cai no burnout. Porque está tentando trabalhar demais para conseguir aquilo, e ela nunca percebeu que aquilo que ela está buscando, aquela paz, aquele descanso, ela já tinha lá o tempo todo. Leia comigo o que fala em Salmo 62, versículo 1 e versículo 2. O salmista diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Veja, a minha alma só encontra descanso onde? Em Deus, lá no Espírito, onde Deus habita. Somente Ele é, fale comigo, a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, fale torre segura. Jamais serei abalado. Salmo 91, versículo 1 e versículo 2 diz: aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu, diga comigo, refúgio, e minha fortaleza. Diga comigo, fortaleza.
o meu Deus em quem confio. Eu quero fazer mais uma ilustração aqui para você entender do que se trata. Imagine que você está dentro de uma casa, mas não é uma casa qualquer. É uma casa indestrutível. É uma casa que não cai de jeito nenhum. Pode vir o que for, ela não cai, ela é indestrutível. É uma casa resistente a qualquer coisa. Feito? Pensou aí nessa casa? Nessa casa tem algumas janelas, certo? E você está dentro dessa casa e você vai lá na janelinha e fica o quê? Observando. E de repente, quando você está olhando pelaquela janela, você vê que vem uma tempestade, começa a vir um furacão, começa a vir um tsunami. E como você está ali na janelinha, você começa a sentir medo. E você começa a deixar aquele medo tomar conta de você. E você começa a gritar e ficar angustiado de medo, de medo, de medo, e se desesperar. Você só se esqueceu de uma coisa: você está dentro da casa. Quando a nossa alma, ela se desespera, ela é como essa ilustração. A gente está olhando pela janelinha as coisas acontecendo no exterior e não percebe que a gente está escondido num abrigo, seguro dentro da casa. A minha alma precisa aprender a voltar à fonte, esse caminho da fonte na vida interior, Cristo habitando dentro de mim. Porque quando eu vou até este lugar e eu permaneço neste lugar, eu estou à sombra, descansando à sombra do Todo-Poderoso, um abrigo do Altíssimo. É como se Deus estendesse as suas asas e aquela galinha que se estende protege ali os filhotes. Eu e você podemos descansar à sombra das asas de Deus, o lugar mais seguro do mundo. Lá no seu interior existe um lugar onde eu e você podemos nos esconder. E a palavra que nós lemos diz que é uma rocha, é uma torre segura, é um abrigo, é um refúgio, é uma fortaleza. Você repetiu isso comigo? Salmo 23, versículo 1 a 3 diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja, é para esse lugar que o pastor está nos levando todos os dias. É para esse lugar que ele quer nos levar todos os dias. Para o lugar dos verdes pastos. Um lugar onde nós recebemos renovo, refrigério do Senhor. Ele quer nos ensinar, nos mostrar este lugar. Sabe o que acontece quando a minha e a sua alma aprende o caminho do descanso? Isaías 30:15, eu vou ler, pedir permissão para ler na NVT, uma outra versão diz assim: assim diz o Senhor, o soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Aquele povo não quis saber, mas eu quero saber desse lugar. Você quer saber desse lugar? Nesse lugar a salvação, e veja, o conceito de salvação vai muito além do que perdão de pecados ou me transferir para o céu. Salvação aqui, principalmente no Antigo Testamento, está falando sobre uma mudança de vida, está falando sobre livramento dos inimigos, está falando algo sobre o hoje. A salvação do Senhor, a livramento do Senhor, quando você olhar para Ele e você descansar nele, a salvação. Salmo 94, 18 e 19 fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Na presença do Senhor, nesse lugar da fonte, há consolo, há alívio para você. Você recebe força, grande vigor, renovo. Isaías 40 fala isso, que Ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem forças. Na presença do Senhor, há esse lugar. Eu queria encerrar essa palavra aqui com você, mostrando algo muito precioso para você, que está em Mateus no capítulo 11. Mateus 11, 28 diz assim, palavras de Jesus:
venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Preste atenção aqui, há 2 descansos nesse texto. 2 descansos. O primeiro está no versículo 28, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em uma outra versão, como a Nova Almeida Atualizada, a NAA, ela diz: e eu darei a vocês alívio. Há um descanso que é um alívio que Deus vai dar para você e para mim. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão cansados da vida, cansados de lutar sozinho, de tentar e não conseguir resolver, há um alívio do Senhor para ser liberado. Basta que você apenas faça o quê? Vá até Ele. Vá até Ele. Quando eu e você rendemos a nossa alma ao Senhor, a gente encontra esse alívio. Mas há um segundo descanso, versículo 29 e o 30, que nós lemos, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Fale comigo, almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um outro descanso que eu e você só aprendemos na caminhada com Jesus. O que é o jugo? O jugo era uma estrutura de madeira que era colocada sobre ali o pescoço de um boi, e normalmente iam 2 bois, e aqueles 2 bois puxavam o arado para fazer o sulco ali, fazer na terra ali um rasgo para que fosse plantado, preparar o terreno. E normalmente se colocavam 2 bois, e esses 2 bois eram presos por uma estrutura de madeira chamada jugo. E qual que era a prática? Como que se fazia normalmente? Normalmente se pegava um boi velho, um boi experiente, e se colocava ele junto com um boi novo. Porque o boi velho, ele ia puxar a carga, ele era mais velho, mais forte, ele ia trazendo, ele ia puxar aquela carga, mas ele também ia ensinar o mais novo sobre o caminho, sobre andar no mesmo passo, seguir uma liderança, se acostumar com o trabalho. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele está se colocando nesse lugar do boi mais velho. E Ele se coloca conosco nesse jugo, e se nós tomarmos sobre nós esse jugo, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero ensinar você a caminhar. Eu quero ensinar você, eu quero mostrar para você o ritmo, a passada, eu quero te mostrar o próximo caminho. O que Jesus está falando para mim e para você é que se nós seguirmos a voz dEle, se nós ouvirmos e seguirmos a voz de Jesus, eu e você vamos encontrar descanso para as nossas almas. A minha alma, a sua alma muitas vezes entra num conflito, emoções, pensamentos. A gente tem vontade de uma coisa, mas as nossas emoções dizem o contrário, e a gente fica naquela crise. Muitas vezes você tem que ir lá até buscar ajuda ali profissional, terapia, para conseguir resolver essa crise ali, emoções, sentimentos, vontade, tudo confuso. Mas algo que Jesus está dizendo para mim e para você: ouça a minha voz e siga o que estou dizendo. Eu vou te levar a esse lugar do descanso. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Escute isso aqui. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, sem forças para continuar caminhando. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado de tentar e não encontrar aquilo que você tanto tem buscado, um esgotamento. Talvez você chegou aqui nessa noite, você está desanimado, está entristecido. Talvez a ansiedade tomou conta do seu coração, as preocupações, os medos.
tem muitas vezes paralisado você. Eu tenho algo para te dizer. Salmo 34:17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto. Diga comigo: o Senhor está perto. Escute: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Você recebe essa palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã? Você recebe essa palavra do Senhor que Ele está dizendo para mim e para você? Entenda, talvez você chegou aqui cansado, chateado, esgotado, mas entenda, a palavra que nós acabamos de ler diz que o Senhor está perto. O Senhor está perto daquele que está quebrantado. O Senhor está perto daquele que está com o espírito abatido. O Senhor está perto. Feche seus olhos aí no seu lugar. Se você puder, erga sua mão. O Senhor está perto, muito perto, tão perto de você, que tem sofrido, que está cansado, desanimado. É exatamente perto de você que o Senhor está. É exatamente perto de você que o Senhor está. Ele quer te levar a esse lugar de encontrar a paz que excede todo entendimento. Oh, aleluia. Eu quero convidar você, comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar, comece a cantar essa canção. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare: se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos, Lagoinha, vamos, declare essa realidade. Diga a Ele: é nos braços do Senhor que você pode encontrar o seu descanso. É nos braços do Senhor que você pode encontrar a vida, a paz. Ele é a fonte que eu e você precisamos. Vamos, declare essa canção, cante essa verdade com fé. Em teus braços em teus braços, Senhor. Em teus braços em ti, Senhor. Em teus braços onde eu me sinto filho. Em teus braços de amor. Em teus braços Senhor, eu quero orar nesse momento pelo teu povo, Senhor. Que cada um possa encontrar esse lugar do descanso no Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa viver essa vida plena que o Senhor tem, Pai, ofertado a cada um de nós, Senhor. Que a nossa alma não perca, Senhor, tempo no medo, nas preocupações, ansiedade, mas a nossa alma possa, Senhor, se colocar debaixo do Teu governo, Senhor, no governo do Teu Espírito, no governo de Cristo, Pai. A nossa alma possa encontrar nessa fonte a vida que nós tanto precisamos, tanto queremos, Pai.
essa paz que excede todo entendimento, que apesar das coisas exteriores, apesar do que acontece ao meu redor, a minha alma encontre no Senhor a confiança, a paz. A minha alma viva, Senhor, a realidade que o Senhor tem escrita para a minha vida no Teu livro, Pai. Ensina-nos, Senhor, a voltar a esse lugar. Assim como o Senhor, nessa parábola do jugo, o Senhor nos ensine, Pai, a ouvir a Tua voz dia após dia. Nos ensina, Senhor, a voltar a esse lugar do descanso. Voltar ao lugar, Senhor, onde a gente pode respirar. Sentir o ar, Senhor, encher os nossos pulmões. Nesse lugar onde o nosso coração, Senhor, não fica aflito, confuso, em crise, preocupado. Mas um coração que confia, um coração que descansa, um coração manso como o Teu, Pai. Um coração manso e humilde como o Teu. Que a gente possa viver essa realidade de entender, Senhor, que o Teu jugo é suave, que o Teu fardo é leve. Que eu não preciso carregar pesos sobre os meus ombros como eu tenho carregado, porque um dia o Senhor carregou esses pesos, Senhor, no meu e no Seu lugar. Oh, Senhor, pedimos, Pai, pedimos, Senhor, que haja, Senhor, esse derramar de um óleo do Senhor sobre as nossas vidas, um bálsamo, Senhor, de cura, de descanso do Senhor sobre nós agora, Pai. Queremos ser renovados, Senhor, dia após dia. Renova, Senhor, nossos pensamentos, sentimentos. Resgata, Senhor, aquele que está, Senhor, entristecido. Resgata, Senhor, aquele que neste momento está, Senhor, oh Pai, envolvido numa depressão, numa ansiedade. Resgata, Senhor, aquele familiar nosso que nesse momento está lá naquele quarto escuro, está trancado, Senhor, na nossa casa. Alcança, Senhor, alcança, Pai. Aquele que está com a mente, Senhor, cansada, Senhor, lidando com uma enfermidade, com uma preocupação. Aquele aqui, Senhor, que está, Senhor, sofrendo um risco no seu trabalho, no seu emprego, e por isso tem ficado preocupado. Senhor, traz alívio, traz descanso, renova, Senhor, o pensamento, renova a alma, traz uma confiança, Senhor, ministra paz, ministra descanso do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Continue de olhos fechados. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero convidar você a fazer talvez a oração mais importante dessa noite. Só você sabe como você chegou até esse lugar. Às vezes sorrisos no rosto maqueiam um coração cansado e entristecido. E a palavra de Deus, assim como Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Há uma realidade que vai até Jesus aquele que se sente cansado, aquele que se sente sobrecarregado, aquele que desistiu de viver a vida para si mesmo e entende que há uma realidade maior, que há uma realidade melhor. Há um modo de viver a vida diferente, e esse modo é olhar para Jesus. E eu poder dizer a partir de hoje, assim como Paulo disse: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixar de viver a minha vida sozinho, pela força do meu próprio braço, e entregar a minha vida para aquele que quer dividir o jugo comigo e ensinar o caminho. Aquele que quer tomar sobre si todos os meus pecados, as minhas dores e a minha enfermidade, e me levar ao lugar do descanso na presença dEle. Não quer dizer que nós não teremos lutas na vida quando nós dizemos um sim para Jesus, mas é um lugar onde eu posso aprender a viver apesar das lutas, acima das lutas. Um lugar onde eu encontro vida, força, refrigério, uma fonte que nasce no meu interior e que jorra vida para a eternidade. É muito fácil permitir a si mesmo viver essa realidade. Basta eu dizer um sim para Jesus. Basta eu dizer um sim para essa realidade e dizer para Ele: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador.
Ou talvez você que estava distante do Senhor, nessa noite você pode se reconciliar com Ele, voltar a esse lugar, voltar a essa fonte, voltar a se alimentar dessa fonte de onde você nunca deveria ter saído. Você sabe que o Senhor está falando com você nessa noite, você sabe. Por isso eu quero convidar você, feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração, repita comigo essa oração em voz alta. As palavras são minhas, mas a sinceridade é do seu coração. Diga comigo assim, fale: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu te entrego, Senhor, o meu coração. Eu te entrego, Senhor, toda a minha história, o meu passado, o meu presente, o meu futuro em tuas mãos. Eu, Senhor, confesso o teu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida com teu sangue, para que jamais se apague. Diga comigo assim: eu que estava longe, que estava enfraquecido, estava frio, distante dessa fonte, nesta noite eu volto a este lugar, eu volto aos teus caminhos, eu me reconcilio contigo, eu volto ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga aí: eu te peço, Jesus, me recebe com os teus braços de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém aí no seu lugar. Você que fez essa oração, não sei quantas vezes, 1, 2, 3, não importa quantas vezes, mas você sabe que nessa noite você orou com sinceridade. Você sabe que você recebeu Jesus no seu coração nessa noite, ou você sabe que você se reconciliou com Ele nessa noite. Eu quero convidar, quando eu contar até 3, você a jogar a sua mão para o alto, todos de olhos fechados, para que ninguém se constranja. Quando eu contar até 3, quero convidar você que sabe que fez essa oração com sinceridade a jogar a sua mão para o alto e fazer um sinal. Não é para mim, não é para uma placa de igreja, esse sinal é para Jesus Cristo, aquele que te alcançou onde você estava e te renova nessa noite. Quando eu contar até 3, erga a sua mão e seja bem-vindo a um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, erga sua mão, erga sua mão. Você que orou com sinceridade nessa noite, erga sua mão aí. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, quero fazer um convite para você. Você que ergueu a sua mão no seu lugar, deixa eu orar por você. Eu quero muito orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui correndo na frente. Eu quero declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero selar com você esse tempo. Vem aqui na frente, vem correndo. Vem correndo, vem correndo. Esse é o seu tempo com o Senhor. Você sabe que esse é o teu tempo com o Senhor. Enquanto nós cantamos aqui, vem à frente, vem à frente. Tem mais pessoas para vir. Vem aqui, não perca essa oportunidade. Você sabe que o Senhor está falando com você. Você sabe que esse é o seu tempo com o Senhor. Você sabe que a partir dessa noite você vai viver um novo tempo, uma nova estação com o Senhor. Vem aqui na frente, vem correndo. Vem correndo, esse é um tempo de salvação sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Cante isso, cante isso. Em teus braços, em teus braços aleluia. Aleluia. Quero convidar você aí a estender a sua mão para cá. Vamos estender a mão, Lagoinha. Vamos orar ao Senhor por essas vidas. Comece a declarar aí palavras de bênção, palavras de vida sobre cada pessoa que toma essa decisão nessa noite.
Se você está no seu lugar, se você sabe que deveria vir aqui, vem correndo, não perde essa oportunidade. Vamos orar. Senhor, eu quero orar por cada vida aqui, Senhor, que toma, Senhor, essa decisão nessa noite, Senhor. Cada vida aqui, Senhor, que se posiciona e diz ao Senhor: Senhor, eu quero viver realidade, Senhor, eu quero viver essa realidade, Senhor, que a fonte de vida do Senhor seja nesse momento, Pai, derramada, Senhor, e criada no espírito de cada um aqui, Senhor, que eles recebam vida, recebam graça do Senhor, recebam capacitação para viver esse tempo, capacitação do Senhor, que eles possam experimentar uma liberdade do Senhor, que eles possam ver, experimentar, viver essa realidade, liberdade do Senhor sobre as suas vidas. Não mais, Senhor, presos a um passado, não mais presos, Senhor, a traumas, a coisas que ficaram para trás, mas uma liberdade do Senhor que os impulsiona, que os leva, que dá a mão, Senhor, e conduz cada um aqui aos passos verdejantes do Senhor, Pai. Que vida do Senhor seja, Senhor, nesse momento transbordante em cada coração aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer algo para você aqui. A palavra de Deus fala que quando alguém toma uma decisão como essa, há uma linda festa no céu por sua causa. E se há festa no céu, nós vamos fazer festa aqui na Lagoinha. Sabe por quê? Porque agora nós somos a sua família e a gente quer caminhar com você. Então, quando a gente contar até 3 aqui, a última vez, eu quero convidar você a virar para trás e receber o nosso abraço e ver essa linda festa que a gente preparou para você. Amém? Vamos juntos? Vamos juntos? Pode virar, receba o nosso abraço, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.